Bora lá, galerinha! O iceberg de arquivos bizarros da CIA, do canal do Pedro Cultas, gente. Mais um vídeo desse canal, Pedro Cultas, trazendo aqui pra vocês. Damn! Tá rolando uma festa aqui na minha TV, rapaziada. Então tá piscando pra caramba aí. Mas um vídeo muito interessante que apareceu aí nessas últimas semanas, que eu tava com muita vontade de gravar pra vocês. Tô nessa retomada de postar vídeos aqui no canal, então espero de coração que vocês gostem, que a gente se divirtam. Vocês sabem que eu adoro essa temática de teoria da conspiração, CIA e etc. Inclusive eu tô planejando fazer um vídeo sobre MK Ultra, tá bom? E também, desde já faço convite pra vocês que hoje vão lá e assistam o meu vídeo. Não sei exatamente que horário esse vídeo vai estar saindo, não sei se vou postar de manhã ou de noite, mas convido vocês a assistir meu vídeo novo no canal 2, que eu vou estar postando aí sobre alienígenas. Eu sei que eu perdi um pouco o timing, na verdade perdi bastante o timing, mas eu ia gostar muito se vocês assistissem, tá bom? Eu ia ficar muito feliz, então por favor vão lá e assistam, tá bom? Enfim, se puder, vão deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na like, se inscrevam, e se possível, coisa essa lembra do canal que vai estar ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord tem na descrição, e o link do meu canal 2 também. Entrem lá novamente, assistam ao meu vídeo lá, que vocês vão estar me dando uma força muito grande, tá bom? E sem mais delongas, bora ver o que o nosso mano Pedro aí aprontou pra essa semana. Bora! Esse vídeo, ok. Uma agência cercada por segredos dos Estados Unidos, arquivos e documentos que contam histórias difíceis de acreditar. Caraca, a Arca da Aliança! Ok. Dale. Iceberg dos arquivos da CIA. Detalhe, né? Arquivos da CIA. Eu confesso pra vocês que eu nunca pensei em encontrar arquivos e documentos bizarros que foram desclassificados pela CIA. O que você vai ver aqui não fui eu que inventei. Deixa eu ver se tá no máximo Tudo aqui. isso teve um Falando bom em áudio, trabalho pra reunir aqui tá tudo baixo. e montar esse Eu acabei... O meu vídeo do canal 2, ele acabou ficando um pouco baixo também, rapaziada. Eu tô com... não sei se eu renderizo. Demorou 2 horas pra renderizar o vídeo, cara. Eu não sei se eu vou renderizar de novo pra amanhã, só pra aumentar um pouco mais o som, mas achei que ficou baixo. Que você tá assistindo. Então por isso eu peço que você já deixe o seu gostei nesse vídeo. Se você tá assistindo no momento que ele acabou de sair, deixa o seu hype, isso ajuda o trabalho que eu faço. Acho que eu já perdi um pouco do time. Você ativou o sino se você é inscrito. E outra coisa também é que temos o nosso site de apoiadores. Além de você ter acesso aos vídeos antigos, você vai ter até acesso a vídeos exclusivos. Dale! Então é isso, pegue o seu fone de ouvido e vamos para esse iceberg. Dale! Superfície. Não tem como eu começar a falar da CIA sem eu mencionar das 13 milhões de páginas de documentos de OVNIs que ela liberou em 2017. A maioria desses documentos, que às vezes tem alguma 2017? fotografia, na verdade são partes de jornais ou revistas da época. Mas entre esses documentos estão análises e relatórios de casos específicos. O que chamou mais atenção da galera por um curto período foi esse documento que a CIA arquivou. Nele diz que no final dos anos 90, os soviéticos estavam realizando um exercício de treinamento na Ucrânia, quando avistaram e atiraram em um OVNI. Além de supostamente terem entrado em combate com um OVNI pode ser qualquer coisa, né? E no final, os soldados acabaram transformados literalmente em pedra. Sendo sincero, caraca! OVNI Medusa! Esse documento aqui parece mais que eles caraca, como é que pode? Eu juro por Deus que eu não sabia, rapaziada. Isso tem mais cara de tentativa de guerra psicológica. Muito Você vai entender mais sobre fumaça, isso no né, cara? desse vídeo. Todo esse bagulho de alien aí. Cético quanto à existência de forma de vida fora da Terra. Atualmente, esse assunto andou sendo muito debatido. Nesses anos, aconteceu até audiência para discutir se o governo americano estava escondendo coisas eu acho que isso aí é tudo um grande evidentes. circo, isso daí, rapaziada. É tudo besteira, cara, se vocês ficarem pensando essas coisas aí, cara. Porque isso aí é tudo cortina de fumaça. Evidências, citando sobre o não cumprimento da Lei de Liberdade de Informação americana.
Antigamente, o termo OVNI poderia ter um significado diferente dependendo da pessoa. Para nós, já imaginamos algo que veio fora da Terra. Só que para quem é militar ou quem trabalha para o governo, já pensaria ser algum objeto de espionagem. Foi só a partir de 2020 que ficou oficial o termo que a humanidade deveria ter classificado há muito tempo atrás. Finalmente, temos classificações diferentes. OVNI, como já sabemos, objeto voador não identificado, e o UAP, fenômeno anômalo não identificado. Se isso já tivesse sido feito antes, quem sabe estaríamos com um passo maior nessa busca. Mas cara, novamente, eu sou cético quanto a esses negócios. MK Ultra, damn! Eu aposto que você já deve ter ouvido falar sobre o projeto MK Ultra. Talvez o meu vídeo da semana que vem, ou meu próximo vídeo do canal, né? Semana que vem é forte, né, cara? Talvez meu próximo vídeo do canal 2. Talvez. Eu tô com o tema na cabeça. Tipo assim, eu tava pensando em fazer ele mais pra frente, que eu quero fazer um vídeo longo. Mas eu acho que eu vou começar a fazer ele logo, mano, assim. E é isso, cara. E vambora, tá ligado? Esse vai sair quando estiver pronto. Esse foi um programa secreto da CIA, criado para... Quanto mais rápido eu decidir qual vai ser o próximo vídeo, mais rápido ele sai. Também, muitas vezes eu demoro pra começar a fazer o vídeo. Então acho que eu vou fazer o vídeo do MK Ultra, cara. E é isso. Mente humana. Dentro dele, o subprojeto 68 foi um dos mais cruéis. Esse subprojeto foi conduzido pelo psiquiatra Donald Cameron, no Canadá, em um hospital chamado Allan Memorial, em Montreal. Ele fazia parte de pesquisas ligadas de forma indireta à CIA, dentro do programa MK Ultra. A ideia de Cameron era simples, só que é bem absurda. Quebrar a mente de uma pessoa para depois tentar montar tudo de novo do zero. Para isso, os pacientes eu acho que, pelo que eu entendi, você sabe que eu comecei a fazer um estudo disso para poder fazer o vídeo. E a ideia original era você fazer um estudo de como fazer as pessoas por meio, sei lá, você injetar um LSD, uma parada assim na pessoa e fazer com que ela confessasse coisas. Tipo assim, usado basicamente pra capturar espiões e fazer eles confessarem coisas, né? Enfim. E isso evoluiu para também fazerem experimentos de como evitar que os seus próprios agentes falem coisa, uma contra-operação, basicamente, né? Como isso é possível? Eu não vi tão a fundo. É possível, aliás, fazer isso, né? É uma loucura você imaginar que você poderia treinar a mente de uma pessoa a ponto de ela ser incapaz de falar segredos, né? Sei lá. Submetidos a eletrochoques muito mais fortes do que o normal, comas induzidos e sono profundo por dias ou até semanas, e o uso pesado de drogas, incluindo sedativos e LSD. Pacientes, muitas vezes ainda dopados, ficavam ouvindo mensagens gravadas repetidamente milhares de vezes por dias ou por semanas. O resultado desse experimento foi a perda permanente de memória, danos cognitivos graves e regressão mental, com pacientes esquecendo como falar, ler ou até viver sozinhos, como se voltassem a ser crianças outra vez. Tudo isso só veio à tona depois em investigações oficiais nos anos 70 e 80, que expuseram os experimentos de Montreal como um dos maiores abusos da história da psiquiatria. Mas interessantíssimo e assim, o programa só acabou porque ou atingiram ou não atingiram resultados, né? Eu duvido que ele acabou porque vazou ou algo assim. É mais provável que, na verdade, em certa medida, ele aconteça até hoje, não com esse nome, né? Mas novos projetos seguindo essa linha, né? Enfim, é interessantíssimo e vou aprender, vou tentar aprender mais aí nesse fim de semana aí, ver uns vídeos pra começar a produzir o meu vídeo no fim de semana que vem. Não vou fazer um vídeo tão longo não, acho que uns 20 e poucos minutos aí dá pra fazer um vídeo bem legal de MK Ultra. Esse é só um de vários projetos bizarros que você vai ver nesse iceberg. A CIA teve a grande ideia de pegar um gato e tentar transformar ele em um dispositivo de escuta ambulante. Caraca. Exatamente. Damn. O que eles fizeram?
Através de uma cirurgia, Colocar implantaram um microfone no seu canal auditivo, um transmissor na base do seu crânio e uma antena na sua cauda. Cara, que E cruel. o Não precisa plano dizer que isso é crueldade animal, né? Mas acho que. deles Cara, era anos 60, esse termo simplesmente não existia, né, o cara? seguinte: fazer com que o gato se aproximasse dos agentes soviéticos sem levantar suspeita. Cara, é maluco. Pra Pois é que conseguir parece coisa de informações. desenho, E, né, cara? obviamente, esse plano não deu certo. É. O animal era difícil de controlar e, infelizmente, acabou morrendo atropelado por um táxi em seu primeiro teste de campo. Assim, Felizmente, maquiavelicamente falando, assim, sem levar em consideração que isso é horrível, olhando pelo lado de realmente, assim, maquiavélico da parada, não faz sentido também, porque como ele falou, um animal é um ser muito aleatório, né, cara? Ainda mais um gato, é muito difícil você prever, tipo, que ele vai conseguir chegar perto das pessoas e tal, não vale o risco, né, cara? E não deve ser fácil, imagino, fazer esse tipo de coisa aí sem que o gato faleça, né? por conta dos gastos, a CIA teve que abandonar essa ideia insana. Damn. The Gateway. Cara, eu acho que tem um que eu queria fazer um vídeo também que chama de Stargate, eu acho, cara. Ou é Gateway, não sei, vamos ver. Foi um dos intrigantes documentos. Cara, esse vídeo aqui é fantástico, eu só vou ir anotando as ideias aqui. Trata-se de um relatório. Quero fazer de um vídeo de grupo mais projetos que a CIA assim, estava cara. monitorando, Eu fiz do Blue Beam. chamado Gateway Experience, explicando suas atividades, crenças e o uso do que é chamado de ressonância harmônica, que também parece coisa de ficção científica. O documento diz que Ressonância é para harmônica. obter acesso ao plano astral para criar campos de força ao redor de bases militares. Cara, é basicamente Visitar bagulho de telepatia, né, cara? Assim, é uma loucura, cara, futuro mística. e até Cara, tipo assim, não entra no ponto se isso daqui dá certo ou não. Não vou entrar nesse ponto. Não vou entrar nesse ponto, que eu sou cético quanto a isso. Mas, cara, não é uma maluquice você imaginar que uma agência governamental como a CIA investigou barreiras telecinéticas, né, cara? É uma loucura, cara. mesmo falar com Deus literal. Nesse relatório Cara, diz é uma que eles loucura, chamam assim. Deus de o absoluto, que afirmam ser Absoluto. todo o universo compilado em um único ponto por um O absoluto não é o ser lá do mais poderoso da DC ou da Marvel, não chama de absoluto também? único momento no tempo. Acho que não, é one above all, né, cara? Qual Um o sobre universo todos. se reexpande. Esse grupo Gateway Experience iria trazer o acesso a essas dimensões através de uma tecnologia de áudio chamada hemissincronia. Uma explicação simples é que se você pegar tons ligeiramente diferentes em cada ouvido, pode harmonizar no seu cérebro e sincronizar seus dois hemisféricos cerebrais para um sinal de onda cerebral particular. Isso é chamado de hemissincronia. Se você tiver curiosidade, aqui mesmo no YouTube tem alguns canais que postam vídeos com esses tipos de áudios. Vai colocar? Ih. Ah, não, fiquei com medo. Eu não gosto dessas paradas de som, não, cara. Você sabe que um dos vídeos mais darks que eu já fiz aqui no canal foi um com sons. Eu não lembro se era um iceberg que era, mas era sobre sons bizarros, cara. Pô, esse bagulho de som me pega muito, cara. Assim, eu fico borrado de medo. Caraca, poltergeist de Guarulhos, cara. Que Na isso, cidade cara? de Guarulhos, em 1974... Novamente, cara, não entra na série de tipo assim, Deus, isso é real, não é e tal. Entra só no ponto, cara, de que se esses documentos são reais mesmo, e eu tô me embasando de que são documentos reais vazados que ele tá usando, em algum ponto a CIA, a agência governamental multibilionária dos Estados Unidos, de facto, estudou isso, né, cara? É muito louco. Em 1975, coisas estranhas aconteciam em uma casa urbana. Os objetos eram arremessados, os vidros eram quebrados, móveis se mexiam, ruídos violentos, sem causa aparente. E a situação ficou tão séria que a Polícia Civil de São Paulo foi acionada. Um inquérito foi aberto e policiais registraram ocorrências sem conseguir explicar a origem.
Agora, um ponto Ok. importante. Esses documentos disponibilizados pela CIA sobre esse caso supostamente paranormal não afirmam que aconteceu de verdade, nem Mas que foi confirma a investigado. existência desse fenômeno. Em Ai, tomando esse trancado, que 1984, raiva. o pesquisador brasileiro Hernani Guimarães Andrade publicou uma monografia científica Monografia? O que é analisando isso? esse caso, Monografia? tratando como uma possível psicocinese espontânea, ou Cara, que seja, isso, um cara? poltergeist no sentido técnico. Como falei no tópico anterior, a Que CIA já loucura, estava né? Muito acompanhando interessante, passo a cara. Irado. passo o projeto dos Estados Olha aí, o Unidos projeto e já havia um Stargate. grande Esse interesse daí, para a ó. Eu quero psicologia, fazer um vídeo sobre mente isso e também, cara. comportamento humano. Então eles pegaram essa monografia e o que a CIA achou desse caso? Resumidamente, eles concordam que O do algo MK Ultra eu já, ó, o do MK Ultra eu já patenteei aqui, ó, cara. Eu vou colocar no título, na thumb, assim, como a CIA controla sua mente. Eu vou colocar isso. Cara, novamente, eu tenho. Isso é muito estranho, cara. Eu vou até. Eu vou até dar uma olhada, cara. Não é possível. Eu vou pesquisar literalmente esse título, porque eu tenho certeza que eu já vi isso. Como a CIA controla a sua mente. Não, não existe. Não existe esse título. Não existe esse título. Então, eu mesmo irei fazer esse vídeo, cara. estranho foi Esse título é meu. registrado Esse e título é meu. também que não parece que foi inventado. Só que o que foi analisado não comprova nenhum evento paranormal. Então a CIA faz uma crítica. Houve falta de Ai, monitoramento contínuo, pouco dale. controle ambiental, houve uma grande dependência excessiva de É, testemunhas e uma metodologia fraca para excluir causas normais. A hipótese que a factos. CIA mais bateu na tecla foi a tal psicose espontânea recorrente. Ou seja, tudo o que aconteceu nessa casa foram efeitos físicos produzidos inconscientemente por uma pessoa que estava sob estresse. No documento, a CIA chegou a fazer comparações de outros casos parecidos que ocorreram nos Estados Unidos. Interessante, cara, mas sei lá, é porque é uma parada. Novamente, eu sou cético quanto a essas coisas, mas é uma parada que me pega um pouco esse lance de euforia que faz as pessoas fazerem coisas de forma inconsciente. É porque é uma parada que é tão. Como a gente tá sempre consciente, a não ser quando a gente tá dormindo, né, cara? E quem tá bem de cabeça, né? Não tem alguma coisa aí, né, cara? Como eu me sinto nesse momento. Me sinto bem, no caso. É muito estranho se pensar que uma pessoa vai fazer algo de forma. Sem, tipo assim, algo. Entendeu? Enquanto tá acordada sem que perceba. É algo que tá além da nossa compreensão no sentido, né, cara? É muito estranho, né? Não Esse tô é um dizendo que não documento existe, tô dizendo que é muito esquisito de se pensar, né? desclassificado que Que parece isso? Um coisa de homem. analog horror. A Eita. CIA deu o Ih, sai título de fora, cara. Imagem de um Homem, sem informações explicando de quem é, onde e quando. A data de publicação é do ano 1971. Para eu ter Ok. acesso, precisei usar o Wayback Machine, porque atualmente nem está mais disponível no site deles. Na página do site há Interessante. um link para um Cara, PDF que de loucura isso 4 daí. Parece bagulho páginas. E é Mandela como eu Catálogo disse, mesmo, não há cara. texto ou transcrição, É só uma imagem. apenas duas imagens. A primeira imagem é essa, um desenho de um homem em pé com um fundo escuro com os números 1500. 1569 em seu abdômen. Seu rosto Curioso não o número, né? possui Mas talvez nenhum seja um número do detalhe. documento, mas é Abaixo estranho. há o Porque que colocaria. parece ser uma ficha escaneada. Na próxima página, temos mais um desenho de um homem em pé. É praticamente o primeiro, mas espelhado, mudando apenas a numeração. Estranho. 1572. Parece que a imagem foi escaneada mais de uma vez por cima, por conta do fundo escuro ao redor. E mais abaixo, outra ficha, e dessa vez um pouco mais visível que a anterior. Que A ficha esquisito, né? revela ser Curioso. um número de controle e classificação. No final, contém a data do ano 1971. Mas não tem marcação nenhuma, basicamente. Ok, é só isso, mas é estranho. Caramba, acho que só deixa mais perguntas, né?
Esse é loucura. um jornal antigo que foi arquivado pela própria CIA, que fala de uma arma mortal. Durante uma investigação do Senado dos Caraca, que Estados isso, cara? Unidos sobre Pô, abusos scope de desses? agências de Ó, uma inteligência, foi lanterna. revelado a existência de uma arma secreta desenvolvida durante a Guerra Fria. Eu Ficou acho que já ouvi conhecida por falar. SAC-46 ou Flying Dragon, uma pistola modificada que utilizava um sistema de propulsão elétrica, sendo completamente silenciosa para disparar um dardo até 100 metros de distância. O dardo Interessante, cara. Uma tinha parada bem Hitman, né, cara? Uma parada bem Hitman. Só que eu acho que a única desvantagem dela é que chama bastante atenção, né, cara? Ela é muito grande, assim, né? espessura de um fio de cabelo humano Tipo e assim, era feita de gelo. Continha uma que dose loucura. letal de toxina Cara, isso é muito extremamente bizarro. potente extraída de mariscos. A vítima que fosse atingida, o dardo perfurava a sua pele, deixando apenas uma marca vermelha quase imperceptível. O gelo derretia imediatamente no corpo, liberando a toxina na corrente sanguínea. A substância provocava uma paralisia fulminante que simulava perfeitamente um infarto. Depois desse escândalo, ficou proibido o uso Ah, desses dispositivos. claro, claro. Com certeza absoluta, cara. Se eles proibiram esse, é porque eles têm algo ainda mais evoluído que isso. E isso sim assusta, né, cara? Sabe o que é doido? Que a gente só tem acesso aos documentos desclassificados, cara. A gente não tem acesso ao que é secreto, né? Obviamente, por pressuposto, né, cara? Então imagina o que não tem, assim, cara. Dá pra você viajar muito com essas paradas, assim. Não precisa também você fazer loucuras, assim, mas com certeza tem tecnologias e paradas muito interessantes que a gente não faz ideia, né, cara? Por ordem da executiva presidencial. Tanto que você pode ver que a maioria desses documentos desclassificados são da década de 70, 80, 90, ou pelo menos que contam assuntos dessa época. Ou seja, muitos dos documentos hoje em dia só vão ser disponíveis tipo lá 2040, 50, né? Midnight Climax. Cara, parece nome de jogo, Mais um né? documento que foi um escândalo em toda a mídia na época. Em 1950, a Ó, CIA provou 50. mais uma vez que consegue surpreender em seus planos de espionagem. Este memorando de 77, na verdade, reúne investigações e reportagens da época da Guerra Fria, que revela um plano. A CIA alugou secretamente apartamentos em São Francisco e Nova York para transformar em estabelecimentos fakes para encontros. Se é que vocês me entendem. Mas isso é Eles velho, hein, cara? recrutavam Assim, mulheres para atraírem os homens. esse daqui não tem nada demais, porque isso daqui é velha. Na segunda, na Primeira Guerra Mundial já tinha esse tipo de espionagem, né? Tem uma espiã que é muito famosa que faz esse tipo de coisa. Então, não é nada surpreendente, né? Para os quartos, e sem que eles suspeitassem de nada, elas alteravam as bebidas com Daí, mais velha que. substâncias como LSD. Os agentes da CIA ficavam observando, gravando tudo aquilo acontecendo e anotando o comportamento deles. E o objetivo era descobrir se tudo isso servia para arrancar segredos de Estado ou até fazer chantagem. Esse projeto acabou sendo cancelado nos anos 60, por medo do escândalo. Quase todos os arquivos Cara, foram isso aqui destruídos não em tem escândalo nenhum, rapaz. Isso daqui, cara, já novamente, cara, essa daqui é mais velha do que o mundo aí, cara. E todo mundo faz isso e vai fazer pra sempre. Essa daí é a tática mais velha do mundo. Aí você pode ter certeza que no Irã, na Ucrânia, em todos os lugares tem esse tipo de espiã aí, cara. Você pode ter certeza absoluta, cara. 1973. Só que não foi o suficiente. Caso ao contrário, eu não estaria falando disso aqui. Ok. Cara, Arca da Aliança, que história é essa aí? Como Antes de assim, começar cara? a falar desse Arca da arquivo, Aliança, é cara? preciso que vocês saibam que antes do Gateway Cara, Experience, que daria eu um ótimo analogior você falar que o governo dos Estados Unidos tem a Arca da Aliança, tinha né? dito anteriormente, Mas antes da gente ver a Arca da Aliança, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada e você vai estar me ajudando muito, tá bom? Por favor, faz isso por mim. E novamente, dá uma chance pros vídeos do meu canal 2, não são, eu acredito que não são tão bem feitos quanto o do Pedro aí, cara. Mas eu tenho orgulho deles, eu gosto muito deles, então seria muito legal se você fosse lá e assistisse um iceberg novo sobre alienígenas e também os vídeos que eu já fiz lá sobre sacrifício, sobre Blue Beam.
e novos que estão por vir aí, por exemplo, como o do MK Ultra aí, tá bom? Houve um projeto anterior chamado Projeto Stargate. A CIA investiu em métodos de estudos e pessoas para investigar habilidades psíquicas com O o intuito Stargate, isso de daí mesmo. espionagem Interessantíssimo. militar. E o que eles faziam? Eles reuniam várias Isso daí é pessoas. total Stranger Things, essas séries, né, cara? É Não bizarro, muito sabiam o que, louco. que elas Dark. deveriam procurar e precisariam fazer um relatório para encontrar um certo Eu alvo, sou algum cético quanto a objeto isso, eu em acho algum que. local. No papel, elas descreviam Mas novamente, eu sou cético quanto a isso, mas é muito louco você imaginar que a CIA de facto estudou esse tipo de coisa, cara. Se ela estudou, é porque ela em algum momento tinha, é porque em algum, tipo assim, se estudou é porque tinha pelo menos uma pessoa lá dentro que achava que acreditava na possibilidade, né? Tipo assim, é louco, né? características, sensações e fazia alguns desenhos. Essas habilidades foram chamadas de visão God, remota e percepção Devil, extrasensorial. Parece coisa de ficção 10 científica, mas isso realmente mandamentos. aconteceu. Obviamente, eu não preciso dizer que isso não teve nenhum sucesso, mas apesar disso, surgiram vários outros projetos alternativos. Nenhum que chegou ao nosso ouvido, né? Novamente, eu sou cético, não acredito nesse tipo de coisa, em telecinese, nem nada. Acho que não faz sentido. Mas é sempre bom a gente lembrar que a gente só tem acesso ao que chegou até nós, né, cara? Aliás, se desse certo, se os caras realmente desenvolvessem assim, pô, cara, nós estamos conseguindo, temos aqui um projeto que as pessoas realmente conseguem identificar bases militares com telecinese. Você acha que os caras iam falar isso pro público, né? Óbvio que não. Então, tipo assim, é sempre bom ter também esse pressuposto, né, E cara? um deles era o projeto Sunstreak. Em 1988, uma pessoa descreveu sobre um objeto que sua Arca da localização é um Aliança. grande mistério para a humanidade há anos. A Arca da Aliança. Para quem não está lembrado, ela foi construída por Moisés e outros israelitas depois que fugiram do Egito. Para o povo de Israel, a arca era a Cara, presença de nossa, tá Deus e escrito em árabe. Isso daqui eu acho que. Não sua sei, não faz muito aliança sentido, não, hein? divina, contendo as tábuas da lei escrita a Agora dedo sim, pelo hebraico. próprio Deus, os 10 mandamentos. Tudo bem que Além se é de do tempo do Moisés, não. Eu vou deixar de ser chato, né, cara? Vou deixar de ser chato. Mas se é do tempo do Moisés, não seria esse hebraico moderno, né, cara? conter o vaso Quadradinho. de Maná e a vara do irmão de Moisés, Arão. O Velho Testamento conta para a gente que houveram duas vezes que a arca foi capturada. A primeira vez, quando os filisteus, depois de derrotar 30.000 homens, capturaram a arca e levaram para o templo do deus deles, em Asdod, e a outra vez, quando foi Babilônia. roubada pelos babilônicos, logo após a destruição do primeiro templo por ordem do rei Nabucodonosor II. Depois disso, Damn. nunca mais soubemos o que aconteceu com a arca, ou o que foi feito dela. Agora o que eu vou ler para vocês é a Cara, descrição tem a feita por resposta essa triste, a resposta legal e a provável, né, cara? Não, tem a resposta legal e a provável barra triste. A legal é que tá escondida em algum lugar, tá embaixo do templo, quer dizer, da onde era o templo de Jerusalém, foi levada pra algum lugar, tá escondida em algum monte de Israel. A provável e triste é que provavelmente, muito provavelmente foi derretida, né, cara? Os babilônios derreteram a arca e é isso, né, cara? E se desfizeram aí das tábuas, seria um negócio arqueológico simplesmente sem precedentes, né, cara? Mas eu sou cético, não acredito na que vão achar algum dia a Arca da Aliança enterrada em algum lugar, não, cara. Eu acho que. E eu acho, cara, que se você é cristão aí, fica pensando assim, não, os caras vão achar a Arca da Aliança, cara, você tá maluco, cara. Isso é pura besteira, que se você acredita em Jesus, a Arca da Aliança já era, né, cara? O templo já foi destruído, né? pessoa que o documento informa. Sei, eu, como historiador, acharia incrível, mas eu vejo que tem muita gente, principalmente muita gente que é evangélico, né, cara, que é mais ligado a essas paradas do Antigo Testamento, Arca da Aliança e tal, que fala assim, vão achar a Arca da Aliança, vão achar. Bom, a Arca de Noé, eu não vou nem entrar nesse assunto, que já é outra vibe, né, cara? Mas vão achar a Arca da Aliança, porque, tipo assim, a parte de Noé e tal, dá pra entrar numa vibe. Nossa, eu tô dando um off-topic bizarro aqui, peço desculpas. Mas só que, tipo assim, Arca de Noé, dá pra você ler as histórias de uma forma mais alegórica e tal. Agora, a Arca da Aliança, eu genuinamente acredito que de fato existia, assim. Não tenho dúvidas de que o objeto de fato existia. Mas
eu acho que ele já não existe mais, já acho que já foi derretido, mas cara. que supostamente conseguiu Infelizmente, ver a cara, Arca da infelizmente. Aliança. Não queria, E aqui mas... a CIA refere como alvo. O alvo é um recipiente. Esse recipiente possui outro recipiente dentro dele. O alvo é confeccionado em madeira, ouro e prata. O alvo é semelhante em um formato de caixão e é decorado com serafins. Este alvo está localizado Basicamente em um trono, algum né? lugar do Oriente Médio, pois a língua falada pelos indivíduos presentes parecia ser árabe. As imagens visuais dos prédios ao redor indicam a presença do que poderia ser cúpulas de mesquitas. Os indivíduos na área estavam vestidos Interessantíssimo, né? praticamente todos de branco. Tinham cabelos pretos Imãs. e olhos escuros. Uma das figuras que observei tinha bigode. O alvo estava escondido, subterrâneo, escuro e úmido. Era todos os aspectos do local onde o alvo se encontra. O propósito do alvo é reunir pessoas. Ele tem relação com cerimônia, Assim, memória. Se eles levaram esse moleque aí pra fazer esses testes, é porque eles achavam, pelo menos, que ele poderia ter algum tipo de poder aí, né, cara? Mas eu não acredito nisso, né, cara? Então é muito mais fácil você imaginar que o cara só meteu o louco aí, né, cara? Agora, se for verdade, cara, pô, aí realmente é uma loucura, né, cara? Provavelmente, com essa descrição, eu chutaria que tá debaixo do templo, mas não sei se faz sentido, cara, que eu diria que tá debaixo do templo de Jerusalém, ali na mesquita do Domo da Rocha, né? Mas não acho que faz sentido. Não acho, não faz sentido, cara. Homenagem e Os caras têm escavado um ressurreição túnel a um lá, cara. aspecto de espiritualidade, Estranho, né? informação, missões e conhecimento histórico muito além do que sabemos atualmente. Eu já ouvi falar O que durante as cruzadas houveram escavações no templo, cara. Eu já ouvi falar dessas histórias, mas não acredito muito nisso. Olha, cara, mas dá pra você viajar. Mas dá pra você viajar pra caramba, ó. Ó como você inventa uma história maluca e super interessante. Até um filme, uma parada, cara. Os cruzados chegaram em Jerusalém, tomaram lá os templários, cavaram um buraco, acharam a Arca da Aliança lá embaixo e formaram um templo. Quando os muçulmanos liderados por Saladino derrotaram os cristãos, eles tomaram e transformaram uma mesquita, que existe até os dias de hoje de forma oculta. Atingir a gnose. O alvo é protegido por entidades Atingir a gnose. e só pode ser aberto agora por aqueles que estão autorizados a fazê-lo. Portanto, este recipiente só poderá ser aberto quando o momento for considerado Duvido. correto. Se isso fosse verdade, essa história tem um grande furo. Se fosse verdade, assim, seria simplesmente impossível que os judeus de Jerusalém iriam deixar isso, os muçulmanos em posse da arca. Simplesmente não, sem cabimento, não faz sentido algum. Esse é o ponto. A não ser que seja uma visão do passado, olha aí. Porque não tem, cara, simplesmente não tem condição. Quando chegar o momento de abrir o recipiente, a mecânica do sistema de travas será considerada relativamente simples. Indivíduos que tentarem abrir o recipiente Até porque a divisória do Templo de Jerusalém é por camadas. Os muçulmanos têm direito à parte de cima e os judeus a parte de baixo, aonde estaria o túnel. Deu! Quebrando ou golpeando são destruídos pelos protetores desconhecidos do recipiente, por meio do uso de um poder desconhecido para nós. Bem, essa foi a descrição. O documento também possui alguns desenhos, baseado no que eu acabei de ler agora, contendo não mandem pro Monark, você não vai acreditar. Que é feito e mais alguns garranchos abaixo. Ok, bora. Em 2005, viajamos muito nessa já. Mais uma vez, teve um daqueles vai ter gente que vai levar minha teoria séria aí, que vai você acreditar. Descobre e você questiona se é verdade ou não. O tal plano consistia em criar um boneco demoníaco do Osama Bin Laden. Caramba, um voodoo? O intuito da CIA era assustar as crianças e até mesmo os pais para afastar da influência do Bin Laden e principalmente da ideologia da Al-Qaeda. Pô, mas o boneco influência do... era Mas qual que era a lógica disso? Ayat,
dias. Seu rosto era pintado Cara, parece o com Darth um Maul, material né, cara? especial que, ao ser aquecido, revelava uma versão demoníaca de Bin Laden, Caramba. com olhos verdes e marcas Nossa, tá igualzinho o pretas. Darth Maul, Vários cara. sites de notícias comentaram e chegaram até postar essas Que imagens loucura. desse boneco bizarro. A CIA afirmou que apenas 3 protótipos foram feitos e que o projeto foi abandonado, restando apenas Cara, tava com dos dinheiro pra protótipos gastar também, né? guardados em sua sede. Que loucura. É muita grana pra gastar. Ai, tá doendo meu pescoço. Olha aí, ó, lançaram dardo em mim, cara. A CIA viu que eu atingi a gnose que lançou um dardo em mim já, cara. Os espiões do Mossad, cara. Viram que eu descobri a localização da arca, cara. Em novembro de 2017, a CIA divulgou vários arquivos digitais apreendidos, onde Osama Bin tampar o Laden pescoço, morava. cara. A apreensão foi feita durante a operação Sentindo gelado que resultou aqui? na sua morte em maio de 2011. Como podem Nossa, ver, que isso? a Que Bin Laden de operação A é esse? resultou Estranho? na sua morte em maio de 2011. Como Bin podem Laden ver, a página com oficial melhorado por informa IA, que os a agentes imagem. fizeram uma varredura naqueles arquivos que contêm direitos autorais e malwares. No aviso diz que a CIA, por conta dos riscos, converteu os arquivos do Office em PDF para assim as pessoas apenas visualizarem. E a mesma coisa com os executáveis, que também foram convertidos em outro formato. E tudo isso foi disponibilizado na seção Material Convertido. Nesses avisos há 2 links. O glossário, que é basicamente um arquivo de texto, listando tudo que eles tiveram o trabalho de remover ou converter. E temos o material convertido. Na página tem 3 avisos, dizendo que os conteúdos listados podem ser perturbadores, apesar de serem apreendidos, nem todos tiveram seus malwares removidos. E por último, eles falam que antes de alguém baixar, observar o tamanho do arquivo. De início temos Nossa, todas são as realmente enormes, né, cara? pastas do usuário do computador. É como um diretório mesmo. Áudio, documentos, imagens 160 e gigas de vídeos. vídeo, Em cara, cada pô. uma delas temos os índices de arquivos, que é basicamente um arquivo de texto, como eu mostrei anteriormente, listando uma grande variedade desses arquivos, e também temos a opção de baixar cada Ó, pasta tá completa completinho, hein? zipada. Entre essa vastidão de arquivos, é possível você encontrar filmes como Cara, Carros, que loucura A isso, Era né? do Gelo 3, vídeos tinha ouvido falar dessa parada aleatórios, uma um vez. deles trata-se de um episódio de Tom e Jerry. Da mesma forma, imagens aleatórias, como de esculturas de frutas, até parece Cursed Mage. Arquivos de Caraca, cada jogos, coisa. como Animal Crossing, Bom um save de gosto. Pokémon Diamond para Nintendo DS, Counter-Strike, Final Fantasy Cara, faz VII, todo sentido. Será que os caras jogavam de contra-terroristas, né, cara? alguns animes, matérias sobre o próprio Anime estranho, cara. Bin Laden, e por outro lado, existem os arquivos sinistros, como documentos, vídeos e imagens bem pesadas que é melhor não mostrar. Mas é o bem que provável exatamente? que o De computador execuções, que será? continha esses arquivos era compartilhado com as crianças, incluindo os familiares da mas casa faz sentido. também. É extraordinário o trabalho que eles fazem. Tem, ó. Ghost Tape. Durante a minha procura desses documentos, eu encontrei uma coisa muito curiosa que foi arquivada no site. Fala sobre uma campanha real de guerra psicológica durante a Guerra do Vietnã. Esse documento mostra que os Estados Unidos estavam jogando milhões de panfletos, criando rádios falsas e espalhando desinformação. Isso não era feito diretamente pela CIA, quem executava isso na prática. Isso é pra quem, a galera que tem dúvidas, será que eles fazem esse tipo de coisa na internet, com bots e coisas assim, né, cara? Pô, acho que você tem que ser muito inocente, né, São as cara? unidades militares específicas. A CIA estava mais por trás dos bastidores, analisando o comportamento, ajudando a montar estratégias e avaliando
avaliando o impacto psicológico. E no meio desse documento tem uma frase que chama muito a atenção. Aqui diz que eles literalmente estavam explorando as superstições do Vietnã Caramba, do Norte. que loucura, cara. Afirmando... Isso me lembra muito Duna, né, cara? Tem todo o lance lá antes do Paul Atreides chegar em Duna, né? O nosso protagonista. Foi criada uma narrativa pelas minas lá, que são tipo freiras, né? Esqueci o nome delas, das Bene Gesserit, né, cara? De que ele era o Messias, né? Do Lisan al-Gaib. Isso é uma parada que... até um cara perguntou pra mim por que eu recomendaria a Duna. Eu acho que é uma das melhores obras de ficção da história, cara. Eu acho, cara, muito por causa disso também, né, cara? Que Duna, ele sempre deixa... Por mais que o Paul, ele realmente cumpra ali várias profecias e tal, até que ponto isso daí não foi uma parada tramada? Na verdade, foi uma parada tramada, né, cara? Aquilo ali não teve uma revelação divina por trás nem nada. Foi uma trama, né, cara? Basicamente como isso daqui, né, cara? Que as almas errantes dos mortos não enterrados estavam guiando as bombas. Agora, para pensar nisso. Eles sabiam exatamente no que as pessoas acreditavam. Espíritos que não descansam, mortos sem enterro vagando. E decidiram usar isso como arma. Maligno, isso né, parece cara? coisa Maligno, de terror, né? Só que realmente aconteceu. Doideira demais. O que eles fizeram? Eles criaram gravações bizarras, com vozes, como se fossem espíritos lamentando, chorando, gritando e dizendo coisas tipo: eu estou morto, minha alma não descansa, e repetidamente falando: voltem para casa. Agora imagina você na calada da noite, sozinho, ouvindo isso de repente. Oh, Pule para 3 e 1 se não quiser ouvir. Meu Deus. Não, vambora, vamos no pelo. Que isso, cara? Mas o beat é maneiro. Tum. É bem fantasmagórico. Damn! Cara. Meu Deus! Ok, quietou. Quieta! Calma! Você vê que é interessante que ele faz um barulho de fantasma, ele parece meio que se mesclar com o som de uma bomba caindo, ele faz um... Jesus Cristo, o que eu tô ouvindo às 2 da manhã, cara? Parece uma voz, parece que tá falando vó. Minha avó já faleceu, então pelo amor de Deus, mano. É, ó, agora tem vozes falando. Provavelmente passando algum tipo de mensagem, de tipo assim, os bombardeiros são, sei lá. Enfim, mas acho que tá bom, né, rapaziada? É um áudio muito longo. Acho que tá bem interessante. Vampiro das Filipinas, vambora. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam preocupados com um grupo comunista. Isso porque eu sei que a maioria vai pular. Eu ainda vi grande parte aí, mas eu sei que a maioria de vocês vai pular essa parte do vídeo. Assista, se você pulou, volte e assista. Você não assistiu, você está em dívida comigo. Psicológica em vez de força militar. A operação aqui ficou conhecida por Operação Aswang, por se tratar de uma época que, querendo ou não, as pessoas se prendiam facilmente pelas crenças populares. O oficial acabou usando uma lenda filipina folclórica dos vampiros que sugavam sangue das pessoas. Falei, no último trabalho que eu tive,
o moleque, chegou pra mim e ele genuinamente, não era um moleque, ele era mais velho que eu, devia ter uns 30 e poucos, assim, já era casado e tal. Ele genuinamente Boas. acreditava que na chácara onde ele morava tinha um lobisomens, cara, genuinamente. Falava, não, tem casa, não sei o que, às vezes de noite escuta um barulho lá e tal. Então, cara, as E a pessoas estratégia dele acreditam nisso, cara. consistia em espalhar boatos entre moradores de que vampiros estavam nas regiões onde Caraca. esse grupo se escondia. E o que bizarramente esse oficial fez foi o seguinte: um homem desse grupo foi capturado e morto, penduraram o seu corpo para baixo e Eita, fizeram furos no seu pescoço, só para simular que ele foi caraca, que atacado loucura. por um vampiro. O plano bizarro do oficial deu certo. O grupo acabou abandonando aquela área. Damn! Muito bom, cara, muito bom o vídeo, achei incrível, assim, foi simplesmente uma experiência fantástica. Espero que vocês tenham gostado e, novamente, cara, aguardem aí que eu quero muito abordar esses temas do meu canal 2 também. Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.